E aí galera, tudo bem com vocês? Você que gosta de literatura, seja de best-sellers, seja de clássicos, já se perguntou qual é a função da literatura? Para que serve a literatura? No vídeo de hoje nós vamos apresentar as funções da literatura e antes de começar, pessoal, eu gostaria de dizer que essas funções foram propostas por um autor que eu considero o maior intelectual da teoria da literatura brasileira, que é o Antônio Cândido. Um cara que, sem sombra de dúvidas, mudou a história e a forma com que as pessoas enxergam a literatura brasileira. E o Cândido vai propor essas funções da literatura, esses conceitos que nos ajudam muito a entender porque entra século, sai século e a literatura permanece acompanhando a humanidade. Assim, pessoal, a primeira função da literatura seria uma função psicológica, que é própria da ficção, da imaginação criada pela literatura. Essa função psicológica da literatura satisfaz uma necessidade universal do ser humano, que é a fantasia. Olha só, todo ser humano precisa de fantasia para sobreviver. Desde um simples bilhete de loteria até uma ilusão amorosa, a fantasia nos acompanha diretamente no nosso dia a dia, sendo que a literatura nos coloca, no momento da leitura, frente a uma ficção, a um mundo alternativo que não é, mas que poderia ser. Assim, pessoal, olha só, da mesma forma que um sonho durante a noite assegura o equilíbrio psíquico do indivíduo, a literatura assegura o equilíbrio psicossocial de uma sociedade. Mas veja bem, como Cândido observa, nenhuma ficção é totalmente pura, certo? Ela sempre busca suprir algum desejo, resolver algum problema, isto é, a ficção sempre está vinculada a algo da realidade. E aí entra a segunda função, que é a função formadora ou educacional da literatura. Pois ainda que seja ficção, a literatura sempre nos ensina algum valor sobre a realidade. Agora, nessa função educacional, a grande diferença entre a literatura e as demais vertentes pedagógicas é que a literatura traz os conhecimentos de forma livre, sem obrigatoriamente mostrar o que é correto, o que é errado, sem necessariamente elogiar ou denegrir. A literatura deixa que os leitores decidam isso. A literatura, assim como a vida, deixa que as pessoas construam o seu caminho pelo que elas acreditam ser o bem ou o mal, certinho? Mas toda essa liberdade na formação da literatura, como a literatura pode exercer a sua função de conhecimento sobre a realidade? A literatura, pessoal, como força viva e real, pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode ser expressão máxima da sofisticação de uma determinada cultura ou pode ser um forte instrumento de ideologia ou de dominação. É por isso que a literatura, na sua função de conhecimento sobre a realidade, pode ser libertadora ou alienadora. Ela pode ser um instrumento para construir uma sociedade mais justa ou pode ser um instrumento que assegure a dominação de um povo. São em todas essas funções que a literatura cumpre a sua função principal, que é a de humanizar o homem. A literatura é, nesse sentido, e acima de tudo, pessoal, a expressão de humanidade dos indivíduos e das civilizações. Como diz o Antônio Cândido, a literatura humaniza no sentido mais profundo porque faz viver. E essas colocações são essenciais para a gente entender a dimensão da importância da literatura nas nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos sobre esse assunto no canal, deixe aí o seu gostei, comente aí as suas dúvidas, opiniões nos comentários e não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau!